Quando a gente fala de falta de ar, dor no peito e palpitação taquicardia, as pessoas associam isso à doença do coração. No vídeo da semana eu vou trazer 3 sintomas que são super prevalentes e que muitas pessoas têm dificuldade. O que eu estou sentindo é doença do coração ou é ansiedade, estresse, depressão, secundária a transtornos mentais. Falta de ar, dor no peito e coração acelerado, palpitação, taquicardia são sintomas super prevalentes que as pessoas têm dificuldade. Será que o que eu estou sentindo é do coração ou não? É psicológico? É do transtorno mental secundário, meu excesso de ansiedade, estresse, depressão? Que não estou falando que não precisa ser tratado, a gente precisa avaliar sim. Mas o primeiro passo é a gente descartar que isso é doença do coração, porque são as doenças do coração que matam. Sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e meu propósito é promover saúde e prevenir doenças. Quando a gente fala de falta de ar, dor no peito e palpitação taquicardia, as pessoas associam isso à doença do coração e cada vez aumenta mais o medo que você possa adoecer, até falecer com esses sintomas. É uma grande preocupação. E você diferenciar essas alterações, esses transtornos mentais com doença do coração é muito difícil, porque elas têm uma inter-relação absurda. As doenças, esses transtornos mentais, elas aumentam a incidência das doenças cardiovasculares, então é comprovado que estresse, ansiedade e depressão são fatores de risco para o aumento das doenças cardiovasculares. E o oposto também é verdade. As doenças do coração são uma fonte de estresse, de ansiedade e depressão, porque as pessoas que já sabidamente têm algum diagnóstico, ou até a suspeita de um diagnóstico de doença do coração, elas acabam sofrendo de ansiedade, de medo, e aí vem muitas vezes sintomas de depressão, e estresse também pela toda a situação. Então hoje eu vou te falar algumas características da falta de ar, da dor no peito e da palpitação que aumenta a probabilidade que tenha doença no coração, e você tem que avaliar isso e descartar inicialmente que seja do seu coração. Então, antes da gente pensar em qualquer sinal e sintoma, o que eu preciso saber é quem é o indivíduo, quem é a pessoa. Então, quando o paciente senta aqui no meu consultório, a primeira coisa para eu entender o contexto dos sinais e sintomas, as características são importantes, mas de primeira coisa eu preciso saber quem é o indivíduo. Por isso eu já até fiz vídeo para vocês em relação ao risco cardiovascular. Para eu saber se aquele sintoma ou não é relevante, está presente num paciente de maior risco, eu preciso identificar quem é esse meu paciente primeiro. Então, se vocês ainda não assistiram, vai lá no vídeo que eu falo de risco cardiovascular. É importantíssimo vocês saberem quais são as alterações, as avaliações que nós cardiologistas fazemos para saber se tem risco. Então, se você tem algum daqueles sinais e sintomas, cria o alerta, procura para saber o que você pode fazer para minimizar seu risco, já que a idade e o sexo a gente não consegue mudar. O homem tem maior risco numa fase mais precoce da vida, e aí ao longo da vida vai aumentando, e a mulher aumenta o risco depois da menopausa. Então confere o vídeo antes de continuar. Se está na dúvida, dá uma pausa nesse e volta lá no outro. Então eu identificar quem é o meu paciente é fundamental. Para quê? Para eu saber quem é esse paciente, incluir esses sinais e sintomas que ele está sentindo e transportar para aquele paciente para avaliar o risco e ver as avaliações que vão ser necessárias para a gente fazer, tá? Então, o primeiro sinal e sintoma que eu vou falar é dor no peito. Quem aí nunca sentiu uma dorzinha, uma fisgada e pensou, pô, será que é do meu coração? E realmente, a dor no peito é um dos principais sinais que tenha algum comprometimento das artérias do seu coração, que a gente pensa na doença obstrutiva do coração, que é a famosa angina e o famoso infarto. Então, isso aí, a angina e o infarto só depende da graduação do comprometimento da obstrução das suas artérias. Se tiver uma obstrução não muito importante, você tem sintomas quando você faz exercício. Se a obstrução, se fecha o fluxo, é infarto. Então, é morte muscular e por isso que tem a dor. Então, quais são as características que me fazem pensar que a minha dor no peito tem origem no coração? A primeira é o tipo da dor. Se for aquela dor em peso, em aperto, isso aumenta a suspeição que seja do coração.
Eu não consigo delimitar precisamente onde que é a dor, eu não consigo apontar com o dedo onde é a dor. Então, essa dor em peso, em aperto, ela é característica da doença do coração. Uma segunda característica é que ela pode irradiar para o pescoço, para o braço esquerdo. Então, essas irradiações, quando irradia para o braço direito, é menos comum, tá? Então, a principal é o pescoço, braço esquerdo, às vezes pode até também irradiar para as costas. Então, o primeiro é o padrão em aperto, em peso, o segundo, irradiação para o braço e para o pescoço. E a terceira é relacionada com o exercício. Eu faço algum exercício, seja ele subir um lance de escada, caminhar com uma velocidade mais rápida, eu sinto um desconforto no peito, que eu não consigo, que pode ser até algumas vezes limitante, incapacitante de você continuar aquilo, você tem que parar e aí ela alivia. Então, a dor desencadeada por esforço físico. Então, se você tem a dor que tenha uma dessas características e seu risco foi intermediário ou alto, isso aumenta a probabilidade que isso realmente seja do seu coração e você precisa passar por uma avaliação. A segunda é a falta de ar. Como é que eu sei que a minha falta de ar tem características de ter origem do coração? A falta de ar, para ter origem no coração, geralmente é aquele coração mais fraco. O coração não consegue impulsionar o sangue de uma forma adequada para frente e começa a acumular mais sangue no coração. É aquele coração mais preguiçoso. Então, ele não consegue contrair efetivamente para impulsionar o sangue para frente. Tem diversas situações que podem causar insuficiência cardíaca. Mas é essa característica. Então, quando o coração não consegue jogar essa quantidade de sangue para frente, começa a acumular sangue retrogradamente, para trás. E quem está no meio da nossa circulação é o pulmão. Então, o sangue que chega do lado direito vai para o pulmão para ser oxigenado e volta para o coração esquerdo para ir para o organismo, esse trajeto fica congestionado. Então, você pode ter uma falta de ar por conta disso. Então, a primeira é essa falta de ar, que eu fico com a incapacidade de fazer algum exercício. Tá? A mesma questão da dor no peito. Eu tenho a falta de ar, principalmente quando eu caminho, quando subo um lance de escada, quando eu faço um esforço um pouco maior, pego um peso, eu sinto essa falta de ar. Isso pode ser, além de um coração fraco, até também uma doença obstrutiva. Que seu coração está precisando aumentar a quantidade de sangue e não está conseguindo, isso pode se refletir como falta de ar também. Então, a falta de ar relacionada ao exercício. A segunda característica dessa falta de ar é que eu não consigo deitar na cama a 90 graus. Então, eu não consigo deitar dessa forma aqui. Eu teria que eu boto 2, 3 travesseiros para eu conseguir ficar com uma posição mais alta e que eu não fico com falta de ar. Então, a falta de ar que dá quando eu deito com a cabeça reta a 180 graus, isso também é característica da doença do coração. E uma terceira característica é se essa falta de ar é associada com edema na periferia. Então, eu sinto falta de ar, mas minha perna está mais inchada, eu sinto meus pés pesados, minha perna inchada, isso também é um sinal indicativo que o seu coração está fraco, você precisa passar por uma avaliação. E o outro sintoma, que é super frequente, que é taquicardia, palpitação, também é super associado aos transtornos de ansiedade, estresse, depressão, mas também é associado a doenças do coração. Coração é como se fosse uma bateria, ele bate no ritmo certo. E aí, ele vai dançando conforme a música. Quando eu faço algum esforço, o meu coração precisa bombear mais sangue. Então, ele acelera a bateria. Então, a bateria vai mais rápido. Então, acelera a batida. Só que a batida que ele acelera é de uma forma constante. Então, ele acelera de uma forma constante. Uma das características que é a doença do coração, se você sente seu coração como se fosse uma bateria descompassada, isso a gente chama de arritmia, pode ser uma fibrilação atrial, pode ser extracísticos, batimentos fora do ritmo frequente. Isso leva à possibilidade que possa ter alguma doença do coração. Não que não seja desencadeada por os transtornos mentais, mas é uma característica que você precisa passar por uma avaliação, não é só esperar. Uma segunda característica é que a minha frequência cardíaca está me causando, essa minha frequência cardíaca alta está me causando incapacidade. Eu não consigo fazer nenhum tipo de esforço porque meu coração fica tão acelerado que eu fico exausto, fadigado, eu não consigo prosseguir. Só depois que a minha frequência cardíaca para, que melhora, que eu consigo voltar. Então, essa é uma segunda característica. E a terceira característica
dessa taquicardia é quando eu olho meus batimentos e eu não estou fazendo exercício, ela está acima de 140. É muito difícil que fisiologicamente, mesmo com estresse, transtorno de ansiedade e depressão, minha frequência cardíaca fique acima de 140. É muito difícil. Então, frequências cardíacas acima de 140 sem relação com o exercício, também tem alguma coisa errada. Então, se você tem essas características de dor no peito, falta de ar ou taquicardia, que tem uma dessas características que eu te falei, você tem que investigar a causas cardiológicas, principalmente dependendo do seu risco cardiovascular. O transtorno mental é uma situação que a gente precisa tratar sim, mas a gente não pode, a gente exacerba o nosso transtorno mental se a gente acha que a origem desses sintomas é do coração. Uma coisa vai alimentando a outra e a gente está aumentando o risco da descompensação de transtornos mentais, assim como o risco das doenças cardiovasculares. Eu acho que hoje, se eu pudesse escolher uma pessoa que sentasse aqui comigo no meu consultório, seria um psiquiatra. Vou até marcar o Dr. Marco, que ele tem que fazer parte do meu corpo clínico aqui da clínica. Porque não existe saúde mental sem saúde cardiovascular e não existe saúde cardiovascular sem saúde mental. São duas especialidades, duas partes do nosso corpo que tem que estar sempre em harmonia. Se você tem uma cabeça, uma mente boa, seu corpo está bom, e assim sucessivamente. A gente não consegue desmembrar corpo e mente. Tá? Então esse era o recado que eu queria deixar. Não deixe de assistir os outros vídeos sobre risco cardiovascular. Já falei também outro vídeo sobre dor no peito. Estou sempre trazendo aqui semanalmente informações para quê? Eu sempre falo, vocês têm que ser responsáveis pela própria saúde de vocês. Antes que eu esqueça, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, compartilhe e comentem. Se o vídeo fez sentido para você, não deixe de comentar, não deixe de curtir. É importante essa interação para que cada vez eu faça mais conteúdos relevantes para vocês. Até o próximo vídeo, pessoal.